Coisas que você precisa revisar 2 vezes antes de enviar o seu formulário de ajuste de status, petição de Alien Relative para casamento e autorização de trabalho. Acabei de fazer uma reunião para uma cliente minha. Ela marcou a reunião justamente com o objetivo de eu revisar todos esses formulários para ela. E se caso você tenha interesse em fazer isso também, é só marcar a sua reunião através do link na descrição do meu perfil. Se você se divorciou no Brasil, no documento do Brasil está dizendo que você mudou o nome, mas de fato você não mudou o seu nome em nenhum documento, você não precisa colocar esse nome nos formulários de ajuste de status, tá? É só o nome que você utilizou nos seus documentos oficiais. Esses são os históricos de nomes que você precisa adicionar. Se você alterou o seu status de turista para estudante e o seu status de estudante está atual ou já venceu, você tem que colocar a data de expiração do seu status, a data do I-20, não a data do I-94. Tá dizendo lá no ajuste de status para você colocar as duas, então adicione as duas, tá bom? Ou duração de status, que é DS. Não esqueça de colocar o número do seu Visa. Então, o número do seu visto é o número que está em vermelho no lado direito embaixo no seu visto, tá? E também tem que colocar a issue date, que é a data que você emitiu aquele visto. Tem que colocar no seu formulário de ajuste de status, a issue date. Falando sobre o I-94, você precisa colocar o seu número do I-94 no formulário I-130 e no formulário I-765 e I-485. Se o formulário, quando você está preenchendo no Adobe Acrobat, não permitir que você coloque uma letra para o I-94, é só você adicionar nas informações adicionais o número completo do I-94, tá? In care of name. In care of name, aqui nos Estados Unidos, é quando uma pessoa diferente de você está recebendo algo em seu nome. Então, quando você tem um mailing address que é diferente do seu endereço oficial e alguma pessoa que não seja você está recebendo o documento em seu nome, aí sim você coloca in care of name. Nunca você vai ser in care of name para você mesma, tá? Não esqueça de colocar o histórico de 5 anos do endereço do seu marido, do histórico de empregos do seu marido, o histórico de emprego seu e o histórico de endereço seu. Ele está pedindo o histórico de 5 anos de endereço. Não importa se são os endereços aqui dos Estados Unidos ou do Brasil. Você tem que colocar o histórico de 5 anos, tá bom? E caso não tenha espaço suficiente dentro do formulário, você utiliza as informações adicionais. Se não tiver mais espaço nas informações adicionais, imprime uma nova página das informações adicionais e preenche à mão, tá? Contanto que tenha todas as informações que eles pedem. Se você trabalhou sem autorização nos Estados Unidos e você está preenchendo o ajuste de status, você trabalhou sem autorização. Então, na pergunta lá que estiver perguntando, da página 14 do formulário de ajuste de status, número 12, item 12, você precisa colocar sim. E lá na parte 9, ele fala assim, quando você responder sim para uma dessas perguntas, você precisa adicionar um motivo nas informações adicionais. Então, você acha algum motivo para o motivo de você responder sim, tá? Também está dizendo assim, se você está fora de status, você sim violou os termos do visto de não imigrante, se você veio como não imigrante aqui nos Estados Unidos. Por isso que é tão importante você preencher o ajuste de status enquanto você está em status. Lembrando que, se você casou com um cidadão americano, você vai ser perdoada por esse não status. Caso você tenha casado com um residente permanente, aí não é tão fácil assim, tá bom? Sobre o momento que você trabalhou como autoempregada, mesmo que seja no Brasil ou seja aqui nos Estados Unidos, você pode colocar que você foi self-employed e o endereço do self-employed, no momento que você colocar lá, pode ser o endereço da sua casa. E, por favor, não esqueça de colocar a data que você começou como self-employed e a data que você finalizou como self-employed. Se você não tiver self-employed, você está unemployed. E quando você fala unemployed, você precisa colocar a fonte de renda, fonte financeira de sustento seu no formulário de ajuste de status. Então, não esqueça disso. Se você for estudante, você não precisa colocar a fonte de renda, tá bom? Household. O tamanho do household é todas as pessoas que a pessoa que está sendo seu sponsor vai sustentar. Então, se tem filhos menores de 21 anos,
Sim! Ai, tadinho, gente. Ele disse, eu quero cuddles. Mas eu falei, no momento que eu tirar essa roupa, eu não vou fazer vídeo de novo. Eu preciso fazer o vídeo antes que eu esqueça. Bom, vamos lá. Falando sobre household. Sobre household, gente. Pessoa que é menor de 21 anos, que é sustentada pelo cidadão americano que está sendo sponsor, entra no household. Se você tá como imigrante dentro do sponsorship, do formulário I-864, você não precisa colocar na parte de baixo. Então, assim, lá no formulário do I-864 tem uma caixinha de todos os imigrantes que você colocou os nomes acima dessa caixinha. Então, você coloca o número. Então, por exemplo, eu só tô preenchendo o I-864 para a esposa. Então, essa caixinha vai ter 1. E daí tem embaixo ali, yourself, você também é 1. Se tem um filho menor de 21 anos, 1. Se sustenta a mãe dessa pessoa que é elderly, que é mais velha, mais 1. Então, vai aumentando conforme. Se ainda tiver um imigrante que a pessoa sustentou algum momento antes e que ainda esteja dentro desse período de sustentação, por exemplo, não é residente permanente, não é cidadão ainda, então o sponsor ainda é sponsor, conta no household. Então, por exemplo, se tem filhos maiores de 21 anos, já não conta mais na household, tá bom? Mas se tem menores de 21 anos, não importa se tá morando junto com a pessoa ou não, conta na household. Então, é isso. Aí, quanto mais household, mais a poverty guideline você precisa provar no último tax return. Então, se tem 3 pessoas, o mínimo que tem que provar é $33.312 no tax return de 2024. Na linha 11 do tax return lá de total income, gross income. Por favor, tem que mandar os W2, tem que mandar o 1099, tem que mandar os pay stubs de 2025, mostrando quanto você fez nesses últimos períodos. E se não tiver o suficiente, tem que mandar statements bancários provando que você tem assets para comprovar essa diferença entre a Poverty Guideline e o tamanho que você fez, o tanto que você fez no último ano, tá bom? Uma coisa das perguntas do I-485. Quando tá dizendo, se você respondeu sim para tal pergunta e você não respondeu sim para tal pergunta, responda essa pergunta, você tem que deixar em branco. Então, os itens que você tem que deixar em branco, se você não respondeu sim para aquelas perguntas que eles estão falando, é o item 20, 21, 29, 35B e 40, tá? Esses são os itens no formulário de ajuste de status. Se você respondeu tudo não, se você não fez nada errado, blá, blá. Não, tá bom? E deixa em branco. Vou falar de novo. 20, 21, 29, 35B de bola e 40. Desmarcar, deixar em branco. Outra coisa. Sobre o I-130, mandar online ou mandar físico. Se você mandar físico, tem mais certeza de que a imigração vai receber o seu filing concurrently. Então, que você preencheu o formulário de ajuste de status baseado no I-130. Se você enviar o I-130 online, você vai receber o receipt number e você tem que colocar o número desse receipt number e a priority date dentro do seu I-485. Tem uma parte lá para você colocar isso. E também tem que enviar, obviamente, a carta de recebimento no início do seu pacote, tipo, bem em cima da cover letter, em cima de bastante coisa, tá? Pra eles verem isso. Mas eu acho muito mais interessante mandar por correio, porque daí tem certeza que não vai dar errado e blá blá. Obviamente, se for o caso de ter casado com um cidadão americano. Se for green card holder, tem que esperar a priority date. Tá? Então, pode enviar online, pode enviar por correio, é a tua escolha, mas eu prefiro correio. Filing fees, sabemos que o I-130 é $675 quando envia por correio, $635 quando envia por online, daí só paga por cartão de crédito, $1.440 quando envia o ajuste de status e $260 quando envia autorização de trabalho junto com o ajuste de status. Tem como você informar mais provas do seu relacionamento depois de você enviar o seu pacote e também tem a possibilidade de você fazer um scrapbook com todas as fotos, recibos e coisas do seu casamento do momento que você enviou até o momento da entrevista e levar na entrevista. Uma coisa muito linda tá ali o seu relacionamento no scrapbook, tá bom? Faz isso. Dúvidas do que você pode enviar? Checklist de documentos. Na descrição. Um abraço, respostas eu coloco nos comentários. Um beijo.